A minha saudação a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Misael Cabreira e tivemos o privilégio de escrever as lições para o próximo trimestre que estamos começando os estudos. E o tema geral da nossa revista, edição número 155, é As 7 Igrejas da Ásia, Reflexões para o Nosso Tempo. Nós podemos abordar as 7 igrejas da Ásia, essa temática de várias formas. Mas, com oração a Deus, nós fomos inspirados pelo Senhor para trazermos lições práticas para a igreja atual. Até porque vivemos momentos finais da igreja sobre a face da terra, e o Senhor nos traz um alerta importante acerca do procedimento da igreja, do posicionamento da igreja para os dias atuais. A primeira lição tem como título João em Pátimos, a visão de Cristo glorificado. Para tanto, eu quero ler convosco o texto áureo para a lição número 1, que o texto bíblico diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Nós estamos aqui já no final do primeiro século da era cristã. O apóstolo João se encontra exilado em Pátimos. E nós devemos considerar, conforme o ponto 1 da nossa lição, que circunstâncias levaram o apóstolo João para esta ilha chamada Pátimos. Neste local, ele teve uma gloriosa experiência com o Senhor. Ele viu a Cristo glorificado. Na sequência da história da igreja cristã, ainda no primeiro século, os apóstolos, os 12 apóstolos, foram para diferentes lugares. Mesmo Matias, que substituiu Judas Iscariotes, todos foram para diferentes lugares. Os discípulos, com exceção de João, o discípulo amado, todos foram martirizados pela sua fé, por proclamarem a Cristo. E quando a igreja começou a se espalhar a partir da cidade de Jerusalém, ainda em Jerusalém, a igreja estava usufruindo das bênçãos resultantes do derramamento do Espírito Santo. Estava tudo muito bem na cidade de Jerusalém. Até rimou a expressão. Mas vejam que não era o propósito do Senhor Jesus Cristo que a igreja ficasse ali, dentro da cidade de Jerusalém. Conforme Atos 1 e 8, eles deveriam prosseguir com a missão de anunciar o Evangelho. Então, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor estava abençoando a igreja primitiva, vários milagres, várias maravilhas, salvação de muitas pessoas que converteram-se à fé evangélica naquele tempo, mas o propósito do Senhor para com a igreja era que ela se expandisse. E para que a igreja, então, viesse a se expandir, visto que estavam todos muito bem ali abençoados na cidade de Jerusalém, a perseguição começou. E esta perseguição, ela foi uma perseguição religiosa, porque a religião dominante em Israel naqueles dias havia ficado obsoleta, por assim dizer. Era uma mera tradição, uma religião protocolar que ficava aquém da necessidade espiritual que as pessoas tinham. Então o Senhor permitiu uma perseguição religiosa que avançou e chegou num dado momento que esta perseguição ela tomou proporções também fazendo com que Roma começasse a perseguir. Uma grande perseguição se deu ainda nos dias do imperador Nero. E o próprio apóstolo Paulo foi também martirizado neste período. Os anos foram se passando, Jerusalém foi destruída no ano 70. E Roma, depois de destruir Jerusalém, a sucessão dos seus governos, chegamos numa época em que Domiciano
E nós temos aqui a informação na nossa revista de que Flávio Titus Domitianus, ou simplesmente Domiciano, em 81, ou seja, 11 anos após a destruição da cidade de Jerusalém, ele assumiu o trono em Roma. E este imperador Domiciano foi um cruel perseguidor, um dos mais severos perseguidores. E nós temos alguns registros acerca desse imperador Domiciano. Por exemplo, quando Suetônio menciona acerca de Domiciano, ele diz assim: a necessidade tornou-o ávido e o medo tornou-o cruel. Algumas razões foram determinantes para esse comportamento agressivo, perseguidor e cruel deste imperador Domiciano. Um dos motivos, segundo os historiadores e também estudiosos, era o complexo de inferioridade em relação ao seu irmão Tito, o general que liderou o exército romano na invasão e destruição de Jerusalém no ano 70. Vários motins que algumas legiões romanas também fizeram contra o imperador na Germânia, que é a nossa atual Alemanha. Um terceiro motivo para a crueldade deste imperador também foi o grande déficit público. Ou seja, ele tinha que compensar de alguma forma os grandes gastos públicos com espetáculos e com tantas outras obras extravagantes. Então o erário do império ficou comprometido diante de tamanha despesa. Então ele tinha que compensar esses gastos enormes com mais impostos, e para isso a sua atenção voltou-se para os judeus, que por consequência também, pela similaridade na forma de viver da igreja, que tinha o que era chamado de costumes judaicos, os cristãos também foram alvo de sua perseguição. E vejam que a liderança e o ministério de João era um líder, era um dos principais líderes, e também, àquelas alturas, era o último dos apóstolos vivos e tinha uma liderança importante na Ásia. Domiciano, decretou o exílio de João para a ilha de Patmos. Depois de inúmeras tentativas de martirizar João, tentativas essas frustradas, como uma última forma de execução para se ver livre deste grande líder eclesiástico que era João, ele disse para que enviassem João para Patmos, uma ilha que era hostil e de condições muito adversas para os que eram enviadas para ela, e os próprios estudiosos, como, por exemplo, Enéas Tognini, ele afirma que esta ilha, que era afastada cerca de 53 quilômetros da Ásia Menor e a 112 quilômetros da costa, a sudoeste de Éfeso, essa ilha que tinha uma formação granítica de rochas vulcânicas, era uma ilha montanhosa e estéril. Ou seja, eram condições bastante difíceis e desafiadoras para quem fosse enviado para aquele local. E para lá João foi enviado como uma última esperança de ver-se livre deste grande líder cristão. Então, João foi, na realidade, exilado em Patmos com a finalidade de permanecer separado das 7 igrejas da Ásia. E ele mesmo afirma, em Apocalipse 1:9, que ele foi para aquele lugar, encontrava-se em Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Uma coisa que chama a atenção é que ele se identifica como um irmão nosso. E é isto que ele afirma, companheiro na aflição. E nós sabemos que João passou por essas adversidades na condição de um seguidor fiel a Jesus Cristo. E nós também, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, muitas vezes somos submetidos, talvez não a uma perseguição nestas proporções,
e com consequências como as que o apóstolo João teve de enfrentar. Mas nós diariamente também passamos por tribulações, passamos por perseguições e somos alvo muitas vezes de hostilidades pelo simples fato de servirmos ao Senhor. Mas João foi fiel, permaneceu fiel ao Senhor e teve como grande privilégio ter uma visão majestosa, maravilhosa desse Cristo glorificado. E quando o apóstolo se depara com esta grandiosidade da revelação de Cristo ali em Patmos, nós vemos que o Senhor mostra ali a sua autoridade plena e absoluta para João. Quando tudo parecia estar perdido para João, já havia sido alvo de tentativas de martírio, e não se tinha mais esperança de como exterminar com a vida de João. Vai para Patmos e lá pode ser que morra este líder cristão. E quando tudo parecia estar perdido, João tem a visão maravilhosa do Cristo glorificado. Ele teve a revelação mais sublime que um ser humano poderia receber em vida, que é acerca das coisas finais. A palavra Apocalipse significa revelação. E nós vemos aqui que o Senhor revela para João fatos que iriam se cumprir ainda no futuro, mas que trariam esperança para a igreja. Porque em meio a todo o juízo de Deus que nós temos em Apocalipse, nós também temos muitas passagens no Apocalipse que são alentadoras, que fortalecem a nossa fé, que nos incentivam e nos motivam a continuar servindo ao Senhor com fidelidade, com perseverança, até o final. E Cristo se mostra ali para João com toda a sua autoridade plena. Ele começa dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. Ou seja, alfa e ômega, o princípio e o fim, tudo começa e tudo se encerra em Cristo Jesus. Ele é a razão da nossa fé, o autor da nossa fé, o autor e o consumador da nossa fé. Tudo se encerra em Cristo Jesus. A nossa esperança está depositada nele. Ele é a nossa esperança. Ele é o Senhor absoluto da igreja. Alfa e ômega, o começo e o fim. O começo da nossa jornada cristã, desde o dia em que nós o aceitamos como Salvador, até o dia em que a nossa vida chegar ao fim, ou quando o Senhor em glória vier buscar a sua igreja. E isso deve ser motivo de glorificarmos e agradecermos ao Senhor por esta grandiosa esperança que temos nele. Por quê? Porque em meio às adversidades, João teve uma visão majestosa de Cristo e foi-lhe revelado tudo concernente às coisas futuras, renovando a sua fé, a sua esperança. João não morreu em Patmos, porque quando Domiciano morreu, ele foi alvo então do perdão imperial, voltou para Éfeso. E a tradição cristã conta que João, já com a sua idade muito avançada, quando não podia mais pregar, era conduzido onde a igreja estava, para onde a igreja estava reunida, e ali ele, já com a sua idade muitíssimo avançada, a tradição cristã conta que ele levantava as suas mãos e pregava a mensagem que ele sempre pregou: amai-vos uns aos outros. Então, as provações, as tribulações, as perseguições não são o fim para o cristão fiel. Quando tudo estava perdido para João, ele teve a revelação gloriosa de Cristo Jesus. Ainda teve a oportunidade de voltar para Éfeso e ali pregar para a igreja a necessidade deste amor
mútuo e recíproco que deve existir na comunidade cristã. Amor este que está esfriando cada vez mais, e o próprio Cristo disse, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos esfriará. E nós observamos neste momento final da igreja um esfriamento tão grande do amor, mas que nós possamos atentar para a mensagem pregada por este João, que teve nesta visão gloriosa de Cristo glorificado, o renovar da sua fé, da sua esperança, que motivou-o a retornar, após retornar então para Éfeso, continuar pregando: amai-vos uns aos outros. Então, o tema central de toda a Bíblia é Cristo. E neste último livro do cânon sagrado não podia ser diferente. Cristo, no encerramento do cânon, ele se apresenta como o Senhor absoluto da sua igreja. Então não há outro personagem que se destaque a não ser Cristo em toda a palavra de Deus. Ele é o principal personagem das páginas sagradas. E aqui, quando está findando, no último livro inspirado, que faz parte da palavra de Deus, ele mesmo se revela como o Senhor da sua igreja. Um semelhante ao Filho do homem. Neste conceito conhecido como união hipostática, ou seja, 100% Deus, 100% homem, ele se apresenta um semelhante ao Filho do homem, ou seja, plenamente Deus e plenamente homem, quando encarnou, quando lá em João 1, versículos 1 e 14, ele fala, o servo do Senhor inspirado: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14, o apóstolo assim declara que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, ou seja, Deus personificou-se em Cristo Jesus, o Senhor dos senhores, ele plenamente Deus e plenamente homem. A descrição que João faz aqui acerca do Senhor Jesus é maravilhosa. Vestes compridas, e remete ao sacerdócio de Cristo. Cabeça e cabelos brancos não representam idade, mas nesse caso aqui, conforme renomados estudiosos, associam essa descrição como a eternidade e a pureza que emanam de Jesus. Não quer dizer idade. Nós, seres humanos, a Bíblia nos fala que a beleza dos velhos são as cãs, os cabelos brancos, mas aqui o próprio Cristo glorificado, o Senhor de todas as coisas, inclusive do próprio tempo, não se limita ao tempo. Então, essa descrição que João faz aqui da sua cabeça e cabelos brancos representam então a eternidade do Senhor e também a pureza, a santidade que emanam dele. Olhos como chama de fogo, a sua onisciência, o seu pleno conhecimento acerca de todas as coisas, inclusive acerca de nós também. Pés como latão reluzente, representam a sua força, a sua firmeza e a sua imutabilidade. O que é, o que era, o que há de vir. Aquele que é eterno, aquele que não muda. Conforme diz o texto bíblico, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há mudança, nem sombra de variação no Senhor. A sua voz como voz de muitas águas, representando a sua autoridade, o seu poderio, a sua força, a sua firmeza, a sua determinação, e mais uma vez remete à sua autoridade. As 7 estrelas na sua destra,
os anjos das igrejas, os pastores das igrejas, com quem ele repartiu esta autoridade. O Senhor absoluto da igreja é Cristo, mas ele compartilha da sua autoridade, colocando homens escolhidos seus, vocacionados, para então dirigirem a sua igreja, enquanto ela palmilha esta terra. Porque quando aparecer o sumo pastor, tais pastores receberão a sua coroa de glória. Para você que ministra, você que é pastor, saiba, um dia o sumo pastor, ele vai surgir, ele vai aparecer e vai dar o galardão da herança também para os ministros seus, escolhidos, chamados, enviados para fazerem a sua vontade. A espada aguda nos mostra aqui a eficácia e a precisão peculiar da palavra de Deus. Qual espada de 2 gumes, de 2 fios, que faz divisão da alma, do espírito. A Bíblia, a palavra é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Esta palavra que nós anunciamos e que ainda hoje ela é poderosa, ela é viva, eficaz, mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. Então essa espada aguda que João se refere aqui é a precisão peculiar da palavra de Deus, o seu rosto resplandecente como o sol, o resplendor da glória do Senhor. João mais uma vez aqui viu a glória do Senhor, a mesma glória que ele havia visto lá no monte quando Jesus transfigurou-se diante de João, também de Pedro e Tiago. A mesma glória com que o Senhor se mostrou lá, resplendor da sua glória. Foi tão agradável aquela experiência lá no monte, que eles queriam fazer cabanas para que ali estivessem permanentemente com o Senhor. Aqui mais uma vez João, ele tem esta visão gloriosa da glória do Senhor. Quem sabe lembrando daquela experiência anos passados, porque a presença de Deus, a glória do Senhor é algo tão impactante que nós não conseguimos esquecer. Nós não conseguimos, quando assim impactados pela presença do Senhor, nós não queremos que esta glória se afaste de nós, até porque a palavra glória, ela significa algo que pesa, algo que faz a diferença. E a glória do Senhor na sua igreja, a glória do Senhor na nossa vida fazem toda a diferença. Que o Senhor Deus nos ajude, que nós possamos realmente considerar aquilo que nós verificamos aqui à luz da palavra de Deus, que nós possamos verdadeiramente ter na nossa mente bem marcado isso. Quando as coisas parecem que estão no final, o Senhor sempre tem algo a revelar para nós. Se você, na sua vida, tem dificuldades, lutas e adversidades, lembre-se, o Senhor está contigo. E o mesmo Senhor que se revelou para João lá em Patmos, é o mesmo Senhor que também se revela para nós no dia de hoje. Que a nossa esperança seja renovada no Senhor e que você possa realmente ser fortalecido na graça. E conforme diz o apóstolo Paulo aos Efésios 6,10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tenha fé, seja perseverante, seja fiel. A glória do Senhor será sobre a tua vida e a tua esperança será sempre renovada enquanto existirmos e até quando o Senhor voltar, se assim permanecermos vivos, sejamos fiéis ao Senhor. Que Deus ricamente vos abençoe, em nome de Jesus.